Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Sempre dizemos que toda reunião espírita é um banquete de conhecimento, de aprendizado. Hoje nós temos um banquete diferenciado. Eu diria que é um banquete jubiloso pelos 72 anos da casa e pela ilustre presença do professor Severino Celestino, que, com a sua boa vontade, se deslocou da Paraíba para nos trazer parte do seu conhecimento, da sua sabedoria para todos nós. É uma noite de um aprendizado muito profundo e que todos nós vamos ter a condição de aprender. Agradecendo a Deus essa oportunidade singular. O professor dispensa comentários, mas ele é professor de odontologia, pós-doutorado em teologia, estudioso das traduções da Bíblia, nos trazendo a informação justa e correta para a nossa língua, de forma que é um ícone do espiritismo, sem a vaidade dos ícones, mas um homem simples, dotado de conhecimentos que vão nos trazer mais brilho na nossa consciência, no nosso entendimento. Pediria, por favor, que desliguem seus celulares e amanhã teremos a nossa campanha do quilo, às 7h30. Podem vir, os que estão em tratamento também é importante que participem. Para iniciar os trabalhos da noite, vamos passar para nossa irmã Tereza fazer a prece inicial. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado. Pedimos que toda a equipe espiritual, em nome de Deus, derrame bênçãos sobre todas as pessoas que estão aqui, encarnadas e desencarnadas, que essas bênçãos se espalhem por toda a comunidade, por todo o Recife, Pernambuco, todo o Brasil, todo o mundo, para que todos nós fiquemos em paz, em harmonia. Pedimos que tudo transcorra na paz, na harmonia, que o nosso irmão Severino Celestino seja bem intuído e inspirado, para que todos nós entendamos as palavras por ele proferidas. E dessa forma, passo a palavra para Luiz, que está diante dos trabalhos na noite de hoje. Assim seja. E assim, após essa prece, vamos dar a palavra ao nosso professor Severino Celestino para nos honrar com a sua mensagem. Muita paz. Irmãos queridos, uma boa noite a todos. Queria dizer da minha alegria de estar numa casa espírita. Parece, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, e 44 anos especificamente, eu não concebia a possibilidade de entrar numa casa espírita. Mas, ao mesmo tempo, eu também não sabia o quanto eu estava perdendo com isso. Por isso que o preconceito, geralmente, atrapalha muito a nossa vida. O preconceito é a ausência de conceito. Por isso que a grande frase de Jesus é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. As casas espíritas são muito semelhantes. Eu viajo bastante por esse mundo afora, mas quando eu entro numa casa espírita, eu me sinto em casa. Porque foi numa casa espírita que eu fui muito acolhido num momento de muita dor, de muita dificuldade, num momento de obsessão muito séria. Eu hoje sou obsediado, mas muito menos do que naquela época. Naquela época eu era quase 100% obsediado. Já eram as entidades que me dirigiam e me fizeram por 14 anos passar por processos
muito fortes de obsessão, e graças a Deus, eu costumo dizer que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Eu não entendia como é que eu precisava deixar de ser católico, ortodoxo, teólogo, quase padre, fazendo parte de um dos candidatos a ir a Roma, fazer meu curso de teologia lá. E eu me vi completamente perdido, com todo o meu conhecimento de evangelho, mas a obsessão que eu passei foi muito forte. E eu encontrei na minha vida, eu diria assim, 2 anjos nesse momento. O primeiro foi a minha esposa, que está aqui presente, e com quem eu já convivo, casado há 44 anos, há uns 15 dias, né? Eu não falo mais com ela, não precisa, basta olhar, ela já sabe o que eu preciso e vice-versa. Nós estamos, graças a Deus, bem sintonizados, como diz a doutrina espírita. Agradecimentos à parte, eu queria fazer uma menção de agradecimento ao Luiz Guimarães pelo esforço que ele fez para que eu estivesse aqui. E eu também o honroso convite e pela a forma como ele me tratou e me envolveu, vamos dizer assim, com o seu carisma. Eu já não gosto de dizer não a qualquer pessoa, quanto mais quando a pessoa traz a doutrina em primeiro lugar. E falar de casa espírita é algo muito sério e muito profundo, porque eu nunca pensei de dirigir uma casa espírita. E eu herdei da minha sogra, que foi o primeiro anjo que eu encontrei nesse momento de obsessão. Depois da minha esposa, foi ela e o meu sogro, Zé Crispim, Maria Helena e Zé Crispim, fundadores do Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano, lá em João Pessoa, uma casa que nós dirigimos, que eu não chamo de dirigir, nós coordenamos. Porque a casa espírita não tem maior nem menor. Se tiver maior, para mim é devedor, não é privilégio, não é conhecimento. Alguém que está à frente de um grupo, como uma casa espírita, é aquele que deve mais, não é aquele que é mais importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse sentimento que Kardec fala de ser um feixe de varas. E enquanto a gente não tiver essa visão de que, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, separados são os pontos de vistas, unidos são os feixes de vara, e a gente cada vez mais se torna forte. E como a gente é passivo a todos os momentos de dificuldades espirituais, quanto maior a nossa união, maior a condição de vencer essas dificuldades. Então, para mim, é uma alegria redobrada de estar aqui com você. E o assunto eu não vou poder, de forma nenhuma, esgotar numa hora, mas eu vou tentar ser sucinto, resumidamente, projetar alguma coisa para não perder o roteiro, mas dizendo a vocês que, depois dessa pandemia, a doutrina não será mais a mesma, porque enquanto se fechou uma janela pela a ordem sanitária do isolamento social, Deus abriu inúmeras janelas online. Então, a gente tem que entender a necessidade de estar sentindo olho no olho, o calor do outro, é importantíssimo isso, mas, ao mesmo tempo, saber que, enquanto você divulga a doutrina para o leigo, para aquele que não pode, ou por preconceito não vem à casa espírita, você leva para ele conhecimentos que ele vai, inclusive, já ouvi muita gente dizer, depois da pandemia. Eu não pensava que o espiritismo era isso, porque foi com a pandemia que se abriram portas para que a gente possa levar o espiritismo na casa daqueles que nem conhecem e têm preconceito com a doutrina. Eu encontrei, há poucos dias atrás, aqui em Olinda, eu tenho uma cunhada que mora aqui em Olinda, a sua cuidadora, quando me viu, disse: eu conheço o senhor. Eu digo: minha filha, eu sou muito comum, eu sou muito parecido. Nordestino, cabeça chata, baixinho, tem muita gente parecida comigo. Eu disse: não, eu vi o senhor num canal do YouTube.
que nós temos um canal, aliás, dois, né? Um pela TV Mundo Maior, onde eu tenho um programa já há mais de 15 anos, e outro pela rádio, que é um programa semanal, mas já dura 18 anos. Ela disse, não, eu conheço o senhor do YouTube, minha mãe é protestante. E ela não entra, ela disse, eu nunca entrarei numa casa espírita, mas ela não perde um programa do senhor. Então, já que ela não vem, a doutrina vai. E isso chama responsabilidade para aquilo que a gente transmite. Porque nós somos canais que a doutrina espírita nos convoca, nos concita. Eu sinto que ser espírita é muito difícil. Não é simples você se colocar como intermediário de dois planos, como médio, ou como qualquer função que você tenha à frente do espiritismo. Você assume uma responsabilidade muito grande, como dizia Leon Denis, o espiritismo será aquilo que seus conhecedores fizerem dele. E nós somos os intermediários, não podemos deixar de levar mensagens positivas. O espírita não pode ser alguém que divida, tem que somar. Nem o espírita pode ter opiniões políticas que venham dividir, ou então achar que não gosta do outro porque é de outro partido. Os políticos passam e nós ficamos. O Brasil sempre vai existir como coração do mundo, pátria do Evangelho, independente de quem esteja à frente. Se alguém não dá o direito, o dever, ou não honra a condição de representá-lo, o problema não é do país, é de quem faz isso. E o que nos resta é orar pelo Brasil. É isso que nós precisamos, para que os homens acertem. E não vamos nunca dividir um amigo, uma família, um conhecido, por causa de políticos que passam. E nós ficamos. E ficamos com aquilo que a gente plantou. Não importa o que foi, porque uma das coisas que a doutrina tem é a lei de causa e efeito, que é intransferível, neutra, inviolável. O que você plantar, você vai colher. E eu sonho com o dia que os homens tiverem certeza disso, que aí nós vamos ter uma terra regenerada. E já estamos a caminho. Então, eu vou adiantar um pouquinho nesse sentido, para que a gente possa trazer alguns conceitos para vocês. A doutrina espírita surgiu, porque o espiritismo, para quem não sabe, é o cristianismo ou a mensagem rediviva de Jesus entre nós. Eu não seria espírita nunca sem o Evangelho. E o sou pelo Evangelho. Porque eu era preconceituoso, eu achava que o espiritismo não tinha nada a ver com o Evangelho. Depois é que eu fui acordando com a minha teologia sectarista, eu fui universalizando e observando que Jesus não pregou religião. Jesus pregou amor, fraternidade, perdão, solidariedade, acolhimento. Esse era o seu caminho. E é muito bom o nome dessa casa, né? Caminhando para Jesus, porque, como Emmanuel diz, a caminho da luz, todos nós estamos a caminho. Mas a primeira casa espírita do planeta se chamou a Casa do Caminho, porque o espiritismo hoje tem base e raiz no Evangelho de Jesus. E a Casa do Caminho era uma instituição muito parecida com a doutrina espírita, porque a casa espírita ela é uma casa acolhedora, com os princípios de fora da caridade não há salvação. E o que era que Pedro fazia com as primeiras comunidades, quando ele deixa Cafarnaum e vem para Jerusalém e funda a primeira comunidade cristã, um cristianismo que hoje, lamentavelmente, não existe, foi totalmente modificado a partir do século IV, com a política romana, com os pais da igreja que fizeram uma nova teologia baseada no Logos, com Orígenes, Agostinho, com, mais especificamente, a turma de Alexandria, né, o Pantaeno, e o pessoal que também auxiliou, sobretudo, o grande Agostinho de Hipona, que foi um dos baluartes,
Então, a partir do século IV, com a política romana, a mensagem pura que Paulo de Tarso levou para Roma foi distorcida. E hoje eu sinto que o Espiritismo tem uma obrigação de ressuscitar esse evangelho puro, cristalino, amável e acolhedor, que era a Casa do Caminho, que mesmo naquela época, quando os leprosos eram discriminados, não podiam viver na sociedade, eles acolhiam, inclusive os leprosos. Pedro e seu grupo, dirigido pelo irmão de Jesus, que era Tiago, ele obedecia a Tiago. Todo mundo acha que o sucessor de Jesus foi Pedro. E eu já tive dificuldades quando eu vou dizer que não. Mas, historicamente, não foi Pedro. Pedro obedecia a Tiago, irmão de Jesus, que foi quem dirigiu a primeira comunidade de Jerusalém por 32 anos. Depois que ele morreu, aí Pedro sucedeu, mas o primeiro sucessor de Jesus foi Tiago, seu irmão, que está lá, os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, falando da comunidade apostólica primitiva, tem tudo isso lá mostrando como as coisas iniciaram. E a Casa Espírita tem muito a ver com isso, gente. Eles viviam da caridade, de partir o pão, de distribuir tudo que tinha. Por isso se chama em hebraico a palavra kahal, que o grego chamou de eclésia, significa comunidade reunida para servir a Deus e levar aqueles que precisam. Não é um prédio que vai fazer a comunidade. O que faz são os seus componentes. Então, a primeira comunidade era pura, que depois é que foi acontecendo, foram acontecendo as mudanças que a gente tem notícias a partir da primeira comunidade que iniciou em Jerusalém, com Pedro, que, segundo dizem alguns estudiosos, Pedro e os discípulos, que depois passaram a se chamar apóstolos, e tem muita gente que mistura discípulo com apóstolo. Discípulo é uma coisa, apóstolo é outra. Discípulo é o que estuda com o mestre. Jesus escolheu 12. Aqueles foram discípulos. Apóstolo é aquele que leva a mensagem, que chama sholichim em hebraico, que são os enviados, que o grego chama apóstolo. Então, os 12 que estudaram com Jesus foram discípulos. Mas Paulo não foi discípulo. Por isso que a gente vê na igreja que leitura da carta de Paulo, apóstolo. Por quê? Porque ele já foi enviado. Jesus disse que ele já estava pronto no seu diálogo com Ananias e o enviou. E ele acabou fundando um cristianismo puro, cristalino, que infelizmente foi mudado através do tempo. A Casa Espírita hoje tem esse papel de ressuscitar esse evangelho puro, que foi, eu diria assim, transformado na conveniência humana. E aí eu não quero entrar na história para ninguém pensar que eu estou acusando ninguém, mas as comunidades, a primeira chamada comunidade de Paulo, de Pedro, de Estevão, aqueles iniciais, a comunidade de Antioquia, lá na Ásia Menor, na Grécia, que nós já visitamos lá, graças a Deus, muitas vezes, e a comunidade de João, essas levavam na Ásia Menor, em Jerusalém, aonde eles se encontravam, eles levavam o testemunho de como tratar as pessoas. A Casa Espírita tem que ser, em suas raízes, dessa mesma forma, trabalhando para desobsediar aqueles que nela chegam, mas a desobsessão é exatamente através do conhecimento, mas um conhecimento puro, autêntico, com bases na doutrina. Herculano Pires diz assim, cristianismo sem Kardec, ou espiritismo sem Kardec não é espiritismo. E a gente tem visto muita coisa aí que a gente tem que orar por essas pessoas que estão mudando os conceitos, porque em todo canto os opositores aparecem, tanto encarnados como desencarnados. E a gente tem que estar firme, a Casa Espírita tem que ter como roteiro básico a codificação de Kardec. E também o Espiritismo precisa ter conhecimento de que a doutrina tem raízes na primeira, na segunda e na terceira revelação. A doutrina espírita conhece a primeira revelação, mas como nos mostra Kardec no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois o próprio Jesus, que Kardec coloca Moisés e Jesus,
e a doutrina espírita como uma sequência natural. Não há antagonismo. Agora, a gente às vezes desconhece e, infelizmente, os tradutores fizeram determinadas coisas a seu modo, transformaram os conceitos e, muitas vezes, o que a gente tem aí hoje, depois de 50 anos de estudo de Bíblia, teologia e tudo que eu tenho de conhecimento, não é o suficiente, mas já é eu diria assim, eu já tenho condições de dizer para vocês que a Bíblia não tem tradução, tem traição. Por isso que eu trabalho muito com textos originais, com sobretudo o hebraico, o grego, mas eu acho que a pior coisa que poderia ter acontecido na mensagem de Jesus foi o idioma grego. Que Jesus falava hebraico, e ele nunca escreveu nada, e escreveram os textos dele em grego. E aí se perdeu toda a essência. Eu tenho uma obra aqui chamada Sermão do Monte, que eu peguei o texto grego, transferi para o hebraico e traduzi, para poder ter uma essência melhor do que Jesus queria dizer para nós. Sem vício, sem deturpação. Então, a comunidade de Jerusalém, eu já fui a Jerusalém umas 13 viagens eu já fiz a Israel. Então, eu procuro tanto a comunidade primitiva em Jerusalém, nunca achei. Achei apenas uma informação de um escritor que eu gosto muito dele, depois eu vou dar o nome para você, inclusive, Luiz, se você quiser dar uma olhada nos estudos dele, e Carlos também, que gosta de estudar. Ele disse que os discípulos residiam entre os pobres dos bairros miseráveis de Jerusalém. Esse escritor se chama Sholem Asch. É um judeu que escreveu muito bem sobre Jesus, sobre Moisés e sobre Maria e Paulo de Tarso. Ele tem uma obra sobre cada um. E ele, como judeu, pesquisador, ele tem muita coisa bonita, que inclusive nós colocamos no filme Paulo de Tarso e o Cristianismo Primitivo, que foi o segundo filme que nós lançamos pela Mundo Maior. Eu fui consultor, mas quem dirigiu foi André Marosso. No livro de Atos diz para nós que todos eles perseveravam unânimes em oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Todos constituíam a primeira comunidade religiosa do planeta, que não era nem uma igreja constituída com nome, com vitrais, com luxo, nada disso. Era um grupo simples, unido simplesmente para servir. E Emmanuel diz que Pedro abandonou Tiberíades e vai para Jerusalém, onde transforma em célula central do grande movimento humanitarista que foi a primeira comunidade. Eu sou hoje, eu tenho, eu diria assim, título de pesquisador, de cientista religioso. Mas, independente da questão religiosa, eu sou espírita, mas o espiritismo nos ensina a não fazer proselitismo, mas mostrar o caminho que a gente tem que seguir para que as pessoas nos imitem pelo que a gente faz, não pelo que a gente diz. Daí a responsabilidade de eu estar aqui falando para vocês, dizendo uma coisa e amanhã dizer outra, como diz o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala da parábola da figueira, Kardec explica muito bem que a figueira, que tem folha, mas não tem fruto, representa aqueles que têm aparência, mas não têm conteúdo. Dizer-se que é espírita representa uma responsabilidade muito grande. É isso que eu gostaria de deixar sempre bem enfatizado para nós. Emmanuel diz que os filósofos do mundo inteiro sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Traziam discursos brilhantes, conhecimentos profundos, mas não davam um bom dia a ninguém, nem davam um pão para a pessoa comer, nem uma água para matar a sede. Isso é o que me entusiasmou na doutrina foi isso. Porque eu entrei na casa espírita para me curar e depois ia embora. Eu não queria compromisso. Eu não sabia que eu era médium. Eu comecei a ver espírito com 5 anos, mas eu achava que aquilo era uma coisa natural. Eu não tinha religião. Quer dizer, eu era católico, nasci no catolicismo, mas o espírito que eu via, eu só ia saber que era espírito depois que
eu contava o que eu tinha visto e as pessoas identificavam. Aí eu ficava com medo do que eu já tinha visto e não tinha tido medo, preconceito. Quando eu escrevia, aquele foi uma alma que eu vi, aí eu passava uma noite sem dormir pelo que eu já tinha visto, que tinha sido tão natural, simplesmente pelo que a gente ouve, as distorções que chegam para nós. Então, é exatamente o que Emmanuel está dizendo aqui. Não é conhecimento, não é filosofia, não é intelectualidade, né? Os grandes estudiosos trabalham para ser sábios. E sábio não é aquele que tem conhecimento, não. O sábio é aquele que sabe viver com justiça, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o homem de bem. Já leram aquilo lá? Eu não gosto de ler, não, sabia? Não gosto. Eu fico perturbado. Muito bem, meu filho. Eu fico perturbado quando eu vejo que o homem de bem é aquele que segue a lei de justiça, amor e caridade na sua pureza. Isso é só o primeiro item. Quanto mais eu vou lendo, mais eu vou ficando, como diz o nordestino, aquele texto bole comigo, bole muito, porque é um texto profundo, gente. Eu, quando terminei, eu digo, isso aqui é coisa para santo. Porque é uma cobrança muito forte. E aí ele diz assim, não, a gente só quer que você seja um homem de bem. Nada mais do que isso. Veja e reflita esse texto que você vai ver que é algo muito profundo para a nossa reflexão como espíritas que somos. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude, chamando a si os aflitos e os enfermos. Inaugurou no mundo a forma da verdadeira benemerência social. Então, como eu sou cientista da religião, eu digo assim, independente de ser espírita, quando eu estudo cristianismo primitivo, como teólogo e cientista, e quando eu vou estudar a doutrina espírita, é a única doutrina que se assemelha com o cristianismo primitivo. É a casa espírita. Ela tem esse papel. Nós não temos dízimo, nós não temos cobrança de nada, e eu toda a vida, como eu sou muito da mídia, eu tenho medo da mídia porque as pessoas acham que você é melhor do que os outros, é mais importante, e eu não sou. Começo logo dizendo, eu sou o maior devedor, por isso que eu estou aqui. Então, aonde eu entro, eu peço proteção dos meus amigos espirituais para que eu não fracasse, para que eu não leve uma ideia errônea ou diferente. Mas a gente, às vezes, encontra sem querer determinadas figuras, né? E eu, como sou ecumênico, faço muitos encontros ecumênicos com pastor, com padre, com judeu, com árabe, com ateu, com culto afro-brasileiro. Eu recebo todo esse povo e levo a doutrina lá, porque o Livro dos Espíritos nos mostra respeito por qualquer princípio religioso que leve à mudança de quem o tem e à melhoria daquele que o possui. Kardec disse, fora da caridade não há salvação, ele não disse fora do espiritismo. O que mostra a caridade está acima de tudo. E o Papa Francisco, eu estava em Jerusalém, e o Papa Francisco colocou lá uma mensagem na rádio do Vaticano, dizendo assim, engana-se os católicos quando pensam que só eles estão salvos. Qualquer um que fizer a caridade e auxiliar o próximo está salvo, mesmo que seja ateu. Isso foi um rebuliço com os ortodoxos do Vaticano que quiseram consertar, dizendo, não foi bem isso que ele quis dizer, não, ele levou uma ideia para que vocês melhorem, etc. E no outro dia o Papa voltou à cena e disse, não, foi exatamente isso que eu quis dizer. Não tem brecha. Se Kardec tivesse dito, fora da caridade não há salvação, talvez eu não fosse espírita. Se ele estivesse fora do espiritismo, não há salvação, ele estava defendendo uma religião a mais. A gente não está aqui para defender nada. Quem tiver sua religião, que continue nela. Agora, procure ser melhor. Porque se a religião não faz você melhor, arrume outra. Mas num desses debates que eu tive, um pastor chegou para mim e queria que eu aceitasse Jesus e mudasse de religião. E eu tive muitas ofertas nesse sentido na universidade, dei muita aula para pastores, que diziam, o senhor dava um pastor de mão cheia. Eu digo, minha filha, olha, eu não... Me desculpe a observação, mas eu não gostaria de ser, não, porque aí eu ia evoluir um pouco, vocês não iam gostar de mim, porque o que eu digo não agrada a vocês, né?
Então, o pastor disse assim, o senhor precisa aceitar Jesus? Eu digo, olha, pastor, eu já aceitei Jesus desde que eu ouvi falar dele a primeira vez. Agora, eu tenho trabalhado para que ele me aceite, porque ele disse que não é o que disse o senhor que entrará no reino dos céus. E se o senhor quer saber, eu posso mudar de religião a hora que eu quiser. Agora, o senhor não pode, porque o senhor tem carteira assinada na sua igreja. Então, não me chame, porque nós não temos igualdade, não concordamos nesse ponto. Sabe por quê, pastor? Porque o espírita não vive da religião. Ele vive para a religião. Enquanto muitos aí tiram da religião para botar no bolso, a gente tira do bolso para colocar na religião. Então, essa é outra diferença. Então, vamos mudar de assunto, vamos procurar algo que nos una, porque diferença a gente tem. Mas eu tenho respeito pelo senhor. Agora, o senhor precisa ter respeito por mim. Eu não estou aqui, eu não sou espírita porque me disseram que o espiritismo era bom. Não. Eu sou espírita porque eu fui estudar. Eu vi a coerência e a racionalidade que tem a doutrina e abracei por isso. Vi Kardec dizer que a doutrina espírita é o campo onde todas as crenças do planeta podem se encontrarem. Vi a questão 798 e 799 do Livro dos Espíritos dizer a mesma coisa, que no futuro, quando o homem descobrir que o materialismo não é o caminho para ele, aí ele vai precisar da doutrina, porque ela é a saída e o campo para todas as pessoas. Porque o espiritismo não está preocupado com quantidade, nem que você seja espírita. A doutrina prega que você seja melhor. E a casa espírita tem que ter esse cuidado de receber bem quem entra nela. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, embora o Deus Cronos já comece a nos punir ali. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do mestre. Então, o primeiro grupo de amor e de assistência era pela saudade que ele sentiu de Jesus. Então, eles queriam imitá-lo, porque Jesus não disse que eles fizessem, ele mostrou como se fazia. Por isso, quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele está dizendo, ao Levítico 19, 18, lá em Moisés, diz que você tem que amar a Deus e ao próximo. E eu vim e mostrei como se faz isso. Por isso que eu tenho autoridade para dizer a vocês, amem-se uns aos outros, como eu mostrei que amo vocês. A autoridade de Jesus consistia nisso, porque foi a autoridade dele dizer isso depois de toda a codificação de Moisés, né? E era por este motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. A casa espírita é isso. A gente não tem aqui opção. Nós estamos de portas abertas. Uma casa como essa, que já tem 72 anos, né? Estava me esperando. Eu tenho 73. Hoje eu cheguei. Depois de 72, eu cheguei. Então, gente, é uma escola, é um ambiente que tem muito a ver com o livro de Atos, que diz, todos os que acreditavam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam propriedades e bem, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles davam cestas básicas, gente, naquela época. E os discípulos, por não ter tempo de pregar e distribuir cesta básica, escolheram os conhecidos que vieram depois, que se chamam de diáconos, que é um nome grego, que é aí que entra Estevão e Filipe, que foram dos dois maiores, e Estevão veio mais trazer mediunidade no cristianismo primitivo, que foi ele quem dividiu. Estevão, inconscientemente, através de Paulo de Tarso, ele separou o tradicionalismo ortodoxo judaico do cristianismo que nascia, mas não eram cristãos, eram seguidores do caminho, seguidores de Jesus. Às vezes, hoje eu digo assim, vocês podem até não gostar, mas analise e me acompanhe. Eu não sou cristão na expressão do cristianismo do século IV para cá. Eu me considero mais um seguidor de Jesus. Porque, como seguidor de Jesus, eu tenho a obrigação de imitá-lo, sem nenhuma teologia intermediária, fazendo o que ele fez, imitando o que ele fez. E eu acho que a Casa Espírita tem esse papel. Nós tivemos essa pandemia aí, que eu quero ver se eu tenho um tempinho de falar dela, mas a nossa casa
fechou por causa do isolamento social, mas as obras sociais não deixaram de acontecer. Durante esse período todinho, nós distribuímos nossas cestas básicas mensais. Nunca deixou de haver. Aliás, hoje foi dia. Eu nem participei muito ativamente, porque eu tinha um compromisso com vocês e com a doutrina. Mas aconteceu o trabalho. Porque na casa espírita, o dirigente, quem trabalha, tem que entender que a casa é superior a gente. Ela vai existir conosco, com a gente, sem a gente e apesar da gente. Porque é a única doutrina que não está repousada nos ombros de um homem. É a doutrina dos espíritos. Por isso que é espiritismo, né? Então, os escolhidos de Jesus foram Paulo e Estevão, para começar a história da sua filosofia, mas Jesus também escolheu a nós, pessoal. Não estamos aqui por acaso, não. Nós também fomos escolhidos, e o que estamos fazendo com essa escolha? Ninguém está aqui por acaso. Ninguém foi obrigado a vir aqui. Mas se aqui está, tem compromisso com o que ouvir. Eu já dei aula para pastores sobre reencarnação. Vocês já imaginaram o que é? Alguém aqui já teve essa experiência, pregar reencarnação para pastor protestante? De várias denominações, presbiteriano, batista, pentecostal, todo tipo. E quando você começa a pregar, você vê o cabo se mexendo, ficando de banda, ficando de lado, cruzando o braço. Quando você pregar para alguém, o cabo começar a cruzar os braços, já fica, lá vem bomba. Aí ele começava assim, mudava de posição, e daqui a pouco estava assim. Eu estou pregando aqui, ele está lá assim. Aí chega aquele mais disposto, como aluno, o cabo tem até medo, porque senão pode ser reprovado, né? E por conta disso, muitos tiveram que ler Paulo e Estevão. Ou lia, ou tinha 0 na nota. Todo mundo leu e adorou. Mas quando terminou, um deles levantou-se e disse assim: professor, a gente é obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo? A pergunta que o cabo fez, para briga, né? Eu digo, não, meu filho, de forma nenhuma. Agora, lá no Evangelho, aí eu levo eles para aquele que eles conhecem muito bem. Lá no Evangelho de Lucas, lá em Mateus 16, 27 e 28, Jesus disse que cada um será dado segundo as suas obras. E aquele que recebeu mais tem a obrigação de agir mais, porque agora ele está comprometido. Olha, nem o judeu está sabendo do que eu estou dizendo para vocês. Muitos cristãos de outras denominações não estão sabendo nada sobre a reencarnação e nem acreditam. Mas vocês sabem. Agora é com vocês. Amanhã ou depois vocês não podem alegar que não foram avisados. Eu não quero que ninguém acredite em mim. Agora eu vou verificar e observe. Porque amanhã ou depois alguém vai dizer assim: aquele baixinho avisou e eu não quis acreditar. Eu digo, agora tem um detalhe: não fui eu que inventei a reencarnação, não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. É a segunda letra do alfabeto divino. A primeira é amor. A segunda é reencarnação. Agora, se vocês não acreditarem, o problema não é meu, não, porque vocês vão reencarnar do mesmo jeito. E quanto mais objeção vocês tiverem, mais vocês vão reencarnar numa família espírita. Assunto encerrado, agora é com vocês. Por isso que a questão 627 do Livro dos Espíritos é tão clara, ela diz assim: depois da revelação dos espíritos, quem as conhecer não pode pretextar ignorância. Daí a nossa responsabilidade. Nós não somos os melhores, mas somos os mais informados. Se recebemos mais, temos que responder mais. Porque existe desculpa para aqueles que não conheceram, para nós não. E para nós só tem uma expressão que eu gosto de usar: fazer, conhecer e não fazer é melhor que não conhecesse. Porque até o livro dos Números, que é um livro da primeira revelação, lá tem o pecado, o que é perdoado e o que não é, sabia? Capítulo 15 do livro de Números, lá de Moisés. Eles criaram um perdão para aquele que erra porque não sabia que estava errando.
que é aquele que erra por desconhecimento. Mas aquele que erra conhecendo, é aquilo que Emmanuel explica, é aquilo que está lá no Evangelho, é o erro contra o Espírito Divino, a centelha divina que tem em nós. Vigiemos e oremos. Ninguém está livre. E não adianta cair o cabelo nem ficar preocupado. Vai acontecer do mesmo jeito, vocês já estão sabendo. Jesus é a nossa luz. É Ele que vem nos trazer tudo isso, porque se estamos aqui é por causa da terceira revelação, o Consolador prometido por Ele. Não vou deixar ninguém só. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Eu estou com vocês aonde vocês estiverem. Agora, muitos não querem a presença dele, negam, mas nós vamos responder pela nossa indiferença. A transição planetária está aí. E nós, na casa espírita, temos que ter essa consciência. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e está lá no primeiro versículo do Gênesis, a palavra or em hebraico, Torá é luz, sabia? Tem um Tav, que é a letra em hebraica, e tem or, que é luz, e tem um rei no final, que torna a palavra feminina, Torá. É um conteúdo de luz, é a revelação divina através da luz. Quando Deus diz, faça-se a luz, não é a luz do sol, porque o sol só surgiu no 4 dias, ele manda fazer a luz no primeiro. E rior, haja luz, vai rior, e a luz se fez. A luz para combater as trevas, não é a treva da noite, não, gente. É o desamor, é o orgulho, é a inveja, é o egoísmo. É tudo isso que é a treva que mora dentro de nós. E Jesus veio para que todos tenham vidas. A casa espírita tem o papel de acolher, consolar, esclarecer. Jesus, o que é que ele fazia? Jesus não começou ensinando, não. Você sabe por quê? Existem 5 verbos que representam a conduta do ser humano aonde ele estiver. O primeiro verbo é ouvir. O segundo é calar. O terceiro é assimilar. Ouvir, calar, assimilar. Praticar é o quarto. E o quinto é ensinar. Eu só posso ensinar depois que eu já ouvi, calei, assimilei e pratiquei. Porque os meus exemplos, muitas vezes, não precisam ensinar mais nada, já são exemplos, já são ensinamentos. O que eu digo, o que eu ensino, muitas vezes os nossos filhos nem escutam. Mas o que eu faço, eles copiam, eles imitam. Daí a responsabilidade da família, dos pais e da doutrina espírita em mostrar às pessoas o que é ser espírita. Eu tenho muito medo de ser espírita, diga a vocês, e peço todo dia a espiritualidade. Se eu não corresponder à pureza e à cristalinidade dessa doutrina, me leva lá para cima para levar umas 9 puxão de orelha e voltar com melhores condições. Eu nunca chamei ninguém para ser espírita, mas conheço muita gente que é espírita por minha causa. E toda vez que diz assim, olha, foi o senhor, eu até pastor, um pastor com 40 anos de espiritismo, de protestantismo, se tornou espírita por minha causa. Aqui tem em Caruaru, tem um grande amigo, Valderi Ventura, dirigia 60 igrejas adventistas aqui no estado de Pernambuco. Ele se tornou espírita por causa desse livro aqui, analisando as tradições bíblicas. E eu falo em nome dele porque já fez palestra na nossa casa explicando como a vida dele se transformou e disse, professor, esse é um livro que o senhor escreveu para pastor, porque a gente segue o literal. E a gente segue a sua literalidade e acaba descobrindo a verdadeira libertação do homem, que é espiritual. Então, isso é que significa ouvir e calar. Para a mulher não é muito bom, né, Luiz? Ouvir e calar. A mulher não gosta muito de ouvir e calar, não. Aliás, Jesus usou muito isso, né? Porque quando ele não tinha naquela época mídia, não tinha o que a gente tem hoje, mas quando ele fazia um milagre, ele chamava uma mulher e dizia, olha, não conto para ninguém. Aí, meia hora depois, Cafarnaum, Nazaré, aquela região toda, Jerusalém. Preconceito não é conceito. Isso é inteligência. Tem curiosamente, como é teu nome, querido?
Tereza, curiosamente, quando Jesus aparece a Maria de Madalena, porque ele escolheu logo uma mulher como primeira. Ele não escolheu nenhum homem. Aí ele ainda diz assim, pela primeira vez, ele diz assim, vai e conta, está lá em Mateus, vai e conta aos discípulos que você viu. Aí Mateus diz assim, ela foi correndo. Não, é porque ela chegou sem voz, de tanta vontade que ela estava de dar notícia. Jesus sabia o que estava fazendo, né? Por isso que eu imito Jesus, viu, Tereza? É porque ele sabia perfeitamente, sem nenhum preconceito, viu? Porque eu acho as mulheres a melhor coisa do mundo. E tem uma coisa, a Bíblia mostra a superioridade da mulher sobre o homem. Lá no Gênesis, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Por que o homem esteja só? Não é porque ele precisava de uma mulher, não. Ele precisava de alguém, porque a palavra hebraica que está lá é negedor, alguém que lhe seja opositora, com igualdade perante eles. Então, o homem sozinho ele seria absolutista. A mulher, a palavra negedor, significa, imagina aqueles lutadores de MMA que tem aí, eles não fazem uma prévia que um bota a testa na cara do outro e fica os dois olhando assim na televisão, fazendo propaganda. Aquilo ali é negedor. São adversários, são opositores de igualdade. Então, a mulher é quem alerta o homem. A mulher, imagina se a serpente tivesse aparecido para Adão. Ela ainda hoje estava cantando Amor Febril, ele estava assistindo o jogo do Flamengo, estava lendo outras coisas, não tinha nada a ver. A mulher tinha sensibilidade para ouvir e entender. Então, por isso que Deus sabe o que faz. Sem a mulher, o homem não seria ninguém. E tem mais, a palavra homem, em hebraico, ish, a mulher é Ishá. A mulher tem um H a mais, que é o que falta no homem. Por isso que o Gênesis diz assim, o Gênesis diz você, o homem deixa sua família e se une à sua mulher, e são os dois uma só carne, porque ele só se completa quando ele está unido a seu complemento, que é a mulher. E a palavra homem tem o Yud, que é a primeira letra do nome de Deus, e a mulher tem o rei, que é a outra. Então, quando o homem se une com a mulher, matematicamente, de acordo com o texto sagrado, Deus está presente. A própria divindade se completa. Essa é a nossa casa querida, o Bom Samaritano, o oásis da minha vida, que me recebeu já há uma porção de anos, e hoje eu vivo muito em função dela, porque eu sucedi a minha sogra, que foi quem fundou, e tenho a obrigação de conduzi-la com carinho. As portas estarão sempre abertas, sem nenhuma propaganda, porque aqui é a energia é muito boa, mas se por acaso você for João Pessoa, né, fazer um negócio, aí passou uns dias lá, vai visitar a nossa casa, que vai ser muito bem recebido. Terças-feiras, nós temos um canal também, quem quiser assistir aqui do Recife, divulgue o nosso canal, TV NEBS, Núcleo de Estudo Bom Samaritano. Reuniões públicas na terça-feira, nós temos estudo, nós temos reunião mediúnica também, temos atendimento à distância, porque com a pandemia a gente ficou só com online e a social, mas agora a gente já está, graças a Deus, recomeçando. Aliás, há 15 dias eu fiz uma palestra aqui no Casa dos Humildes e aqui no Guilhom Domênico, em Olinda. Eu reabri as casas, que elas estavam voltando, retornando à sua atividade presencial. E agora eu estou aqui já voltou, né? Mas eu estou presencialmente, graças a Deus. Lá é Torre é bem pertinho da federação, mas não é a gente que foi para lá, na federação é que veio, porque a gente chegou antes. A reunião começa às 19h, com a música, 19h30 às 20h30, nós fazemos o estudo. É bem divulgado. Quem quiser assistir o nosso canal e divulgar, a gente agradece. A Casa Espírita é uma escola, sob maneira, né? Onde educa, mostra o caminho, atende, sobretudo, as primeiras, que são as crianças. As pessoas têm uma história de dizer assim, não, meu filho escolhe a religião dele quando ele crescer. Não, senhora. Jesus nele, quanto mais cedo, melhor. A sociedade quer que deixe o filho no maternal, não é assim?
vai começar a receber atendimento, começar a ser alfabetizado. E por que não mostra Jesus nessa hora para esse povo? Aí se cria o anjinho que não teve freio na orelha, não teve... E o pai e a mãe acham que a escola é que tem a obrigação de educar, mas isso aí é outra palestra que vai dar um rolo danado. Bem, é também um hospital, a Casa Espírita, porque atende o doente espiritualmente falando, né? O obsediado, o necessitado. É também o hospital e é também um ambulatório, onde a gente recebe. E olha quem é que vai receber no ambulatório. Quem é que vai fazer o atendimento fraterno naquele que chega? Eu quando comecei, hoje eu faço atendimento fraterno também de 6h30 até 7h30, quando eu começo a fazer a explanação da nossa casa. Mas a gente precisa ter muito cuidado como receber quem chega a primeira vez na casa espírita. Deve ter uma equipe especial para isso, pessoas com conhecimento da doutrina, que saibam receber, que saibam acolher, porque eu já recebi uma pessoa apavorada lá no nosso centro, porque foi numa casa, eu não importa qual foi a casa, mas a pessoa, o médico disse a ele, olha, tem uma entidade junto de você terrível, e ela vai lhe matar. Imagina uma pessoa que nunca entrou numa casa espírita, Luiz, eu vi uma declaração dessa, ignorante, não sabe, pensa que o espírito realmente vai matar alguém, gente. E eu disse, olha, não é bem isso que está acontecendo, não. Você ore a Deus e confie nele. Foi Deus que construiu esse corpo para você, e ninguém pode destruí-lo. Saiba que Jesus está com você. Não desanime. Você tem compromisso com Jesus, é diferente. Quem trabalha para ele, gente, precisa estar preparado também para sofrer. Quem era Jesus? O que ele fez, o que nos deixou. E mataram ele com 39 anos numa cruz. Aí todo mundo olha, 39? O professor está obsediado. Não foi 33, não. Não foi 39 mesmo. Agora ele foi crucificado no ano 33, mas ele não nasceu no ano 0. Ele nasceu pelo menos no ano -6, porque Herodes morreu no ano 4. Jesus já tinha 2 anos, que ele já tinha mandado matá-lo. Então, Jesus tem 33 mais 6 de nascimento, no mínimo antes. Então, ele já ia ser 40 na história, né? Agora, quem é que está pronto para receber? Vocês querem ser atendidos numa mesa cirúrgica? Está aqui o médico. Por alguém que não seja capacitado? Por alguém que não saiba as consequências que uma anestesia pode dar? Que um choque anafilático pode causar? Então, o paciente que chega tem que fazer uma triagem, conversar para descobrir o que é que ele tem, qual é a dificuldade dele, amoravelmente. E a gente chega com muita gente que tem que ir para a mesa cirúrgica, porque está realmente ruim. Aí tem um grupo de desobsessão. Não leve o obsediado para a mesa, porque ele vai ouvir coisas do obsessor que ele pode ficar apavorado. Deixa o obsediado em casa, traz o obsessor, conversa com ele, desobsedia e depois traz o obsediado para o estudo e para o conhecimento, para que ele não seja outra vez, porque todo obsediado quase sempre é um grande médium que abusou da sua condição. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Como é que um doente gosta de ser bem atendido, né? Casa espírita é do mesmo jeito. Imagina o doente espiritual. Mais ainda. Então, são essas questões que a gente tem que saber para preparar aqueles que vão atender quem chega. Para que conheça a doutrina, tenha um trato, saiba acolher e a pessoa sair bem feliz. Os que mais contribuem para o centro espírita são os que trabalham, frequentam, estudam e procuram seguir um roteiro de fidelidade à codificação. Eu coloco isso aí porque tem muita coisa, gente, que a gente está vendo por aí que não é espiritismo. Qualquer coisa que fuja da codificação, a gente tem que ter cuidado. Nós precisamos fazer como Paulo aos Tessalonicenses, saber de tudo, mas escolher o melhor. E em nome da doutrina não podemos pregar o pior. Temos que realmente pregar o melhor. E se você pregar de isso aqui, eu já assisti palestra na minha casa, porque eu trago todo mundo. Quando o palestrante sai, eu reúno o grupo, isso aí é tudo menos espiritismo.
O assunto que ele falou é interessante como conhecimento geral. Como a pessoa vem falar de coisas que não estão na doutrina, cromoterapia, talismãs. Isso é outro tipo de coisa. A doutrina espírita tem os seus princípios, seus postulados que a gente tem que avaliar e ver se realmente é aquilo que Kardec nos deixou. Sem Kardec não há espiritismo. Há apenas mediunismo desorientado, formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, confusões determinadas por teorias pessoais de pretensos mestres. É o achismo. O cara acha que o que ele diz é diferente. Cuidado, viu, gente? Se empolga, acha que está acima. Nós não somos melhores do que vocês em nada. Somos mais devedores, porque se conhecemos mais, estamos aqui na frente, vamos responder por isso. E é isso que o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo fala, quando fala da parábola da figueira. O centro que se desvia das orientações de Kardec cai em situações negativas, adotando práticas anti-espíritas e enveredando pelo caminho da traição a Kardec e ao Espírito da Verdade. A falta de vigilância produz o orgulho e a vaidade, que levam muitas pessoas a quererem parecer mais do que outras. História de médio principal. A casa tem que ter ordem social, tem que ter uma equipe da diretoria para responder socialmente, mas isso é uma questão social. Mas, espiritualmente falando, estamos todos no mesmo barco. Eu costumo dizer, se tem alguém obsediado na casa espírita, a culpa é de todos que a frequentam. Agora nós estamos voltando na nossa casa. Mas nós estamos fazendo reunião mediúnica de tratamento com os diretores da casa, com as pessoas da casa. Nós estamos há 4 anos sem prática mediúnica. Há 4 anos, não, 3 anos sem prática mediúnica. Agora precisa fazer, não vamos chamar de limpeza, mas vamos iluminar o ambiente, preparar adequadamente para um retorno. Vamos fazer um estágio. Casa espírita sem estudo cai exatamente no achismo. Teorias esdrúxulas, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas te escuta. Eu escuto tudo. As pessoas dizem, o senhor vai ler? Eu digo, leio, eu leio até bula de remédio, que eu nem gosto de ler, desse tamanho, mas eu leio. Agora, seguir é outra coisa. Passa sob o crivo, e aquela regra de ouro é sempre importante para nós. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Primeiro, o amor. Porque não é a instrução que produz o amor. O amor é bem aceita bem a instrução, mas o amor está acima. Sabedoria não é conhecimento. O Chico Xavier só tinha o primário, e as frases dele são de verdadeiros filósofos, porque tinha amor. Por isso foi um homem chamado amor. O espírita não é melhor do que ninguém nisso. Nós temos que seguir as orientações das 1018 questões que estão lá no Livro dos Espíritos, que não é um livro para ler, é para se estudar, se compreender e aplicar, que é o melhor código que a gente tem. Aqui a gente tem o Espiritismo na transformação do mundo. Por quê? Porque prega solidariedade, trabalho e tolerância. Isso cabe em qualquer lugar da sociedade. Não precisa ser religioso para ser solidário, trabalhar e ser tolerante. É uma condição humana que todo mundo pode alcançar, é só querer. E por que às vezes é tão difícil? Porque a gente não tenta ou não quer. Está em nós. Eu costumo dizer, Luiz, que não é, só é obsediado quem quer. Porque a obsessão não é uma sintonia de evolução espiritual. Às vezes você é vítima de você mesmo. A pessoa uma vez chegou um cidadão foi fazer atendimento fraterno comigo, e eu digo, o senhor fuma? Esse fuma. E por que o senhor não deixa? Ah, eu não consigo. Não consegue? Não, você não quer. Se você quiser, você vai deixar agora mesmo. E você sabe que ele deixou? Quando a gente quer, é a questão de tempo, né? Tempo também é preferência. Quando você prefere, você tem tempo. Se você não tenta, você jamais aprenderá. Se não começa, também não vai saber como fazer. Não comece, como o Chico dizia, não pode voltar atrás. Começa agora e faz um novo fim.
né? Agora, uma coisa que muitas vezes falta é isso aí. Humildade. Jesus bateu muito com isso. Até na hora de ir embora, ele já tinha falado disso, quando Salomé pediu para botar João à direita e Tiago à esquerda, ele disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir, com vocês não é diferente. Eu lavo os pés para que vocês façam a mesma coisa, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Vamos aplicar isso na Casa Espírita, que é a seguidora direta desses conselhos de Jesus. Era realmente alguém que tinha frases como essa, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A gente não pode ter preferência, predileção, achar que é melhor, de forma nenhuma. Aqueles que convivem conosco, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, é porque só você não aprende e não cresce. Vai viver no deserto como ermitão e ver se você evolui alguma coisa na sua vida. Vai continuar do mesmo jeito, porque não tem o neguedor. O homem tem a mulher, porque o bichinho para sustentar o cabo, a mulher é fora de série. Eu não escuto não, minha filha, tudo bem. Porque elas são, sabe, como a gente é, o que a gente tem, o que a gente quer, tudo antes da hora. É o melhor médio, o maior médio do mundo é a mulher. E se for advogada, nem Santo Antônio com gancho muda. Conviver é fácil. Aliás, viver é fácil, conviver é que é difícil. Não é? O conhecimento advindo da doutrina espírita abre um imenso caminho para a convivência em grupo. Uma vez eu fiz uma pergunta a um preto velho, o povo tem uma história de preto velho, eu digo assim, eu não conheço preto novo, vocês conhecem preto novo? É uma questão de conceito, né? A gente vê bastidores da obsessão do Dr. Bezerra como um preto no centro para levar mensagem para aquele que acredita naquela situação. É o amor que as pessoas muitas vezes se desdobra para atender a necessidade do outro. Mas tem uma entidade que chegava lá no centro, quando eu comecei na doutrina, que eu queria terminar logo para ir para casa. Eu passei 3 anos espiritólico, era mistura de espírita com católico, porque eu ia na quinta e na sexta por cento, pecar. E no domingo eu ia para a missa, eu ia me confessar, me limpar, comungar e voltar para pecar de novo. Por quê? Porque se eu não fosse por cento, eu não dormia. Os espíritos não me deixavam dormir. Aí eu ia por cento, as pessoas tiravam, eu voltava, era uma leveza, eu fazia tão bem. Aí eu, no domingo eu tinha que ir dizer ao padre, olha, padre, eu fui naquele canto, eu já tinha, não dizia nem onde era, porque o padre já sabia. Meu filho, cuidado, mas padre, lá eu me sinto tão bem. Aí eu saio da missa e não durmo, e lá eu durmo feito um anjo. Mas aí as visitas que eu ia naquela época, a casa do meu sogro, né, eu já tinha mais negócio mesmo, genro é agregado, mas tem certos privilégios, né? Eu entrava na reunião, aí a entidade chegava e vinha conversar comigo. Mas assim, meu irmão, como é que eu estou? Eu perguntando, a minha pergunta era para saber se eu estava limpo para eu ir embora, né? Meu irmão, como é que eu estou? Meu filho, a semana passada você tinha 5 entidades com você. Hoje tinha 3. Ô, beleza. Eu pensei, ô, beleza. Tá baixando, né? Na semana seguinte, na conversa seguinte, hoje tinha 8. Eu digo, mas peraí, meu irmão, semana passada tinha 5. E hoje já tem 8. Quando é que vai zerar? Aí eu perdi a paciência e perguntei, quando é que vai zerar? Ele disse, meu querido, meu filho, médio é como trem de subúrbio. Desce 20 na frente e sobe 30 atrás. Aí eu cheguei à conclusão que não adiantava eu esperar zerar. Aí eu aceitei a doutrina espírita, mas eu fiz uma pergunta curiosa a ele. Eu também, toda a vida, gostei de consultar, e ele era sábio, realmente, era um sábio. Não tinha nada de preto velho, eu tenho uma certa evidência, depois fiquei sabendo quem era. Mas deixa para lá. Aí eu disse assim, meu irmão, por que aqui na Casa Espírita ainda tem pessoas que têm milindre? Que eu me lembrei disso aqui, ó, o conhecimento advindo da doutrina espírita nos abre imenso campo para a convivência em grupo. E o milindre é uma coisa que perturba na Casa Espírita. Quantas pessoas perdem a oportunidade por causa de milindre, que é orgulho, né? É o orgulho. Aí ele disse para mim assim, meu filho, existem 3 pessoas que podem estar junto de você.
o que sabe mais do que você, o que sabe menos e o que sabe igual. Então, você tem que respeitar o que sabe mais. Aí eu disse, mas eu não sei quem é que sabe mais, quem é que sabe menos e quem é que sabe igual. Ele disse, como você não sabe, considere que você é o que sabe menos. Olha que resposta. Se você considera que sabe menos, você vai aceitar qualquer opinião que vier. Você vai respeitar o outro ajuda você, que você vai entender que ele sabe mais do que você. E você sabe igual, mais um motivo. Estamos ali, nós dois estamos juntinhos, vamos respeitar um ao outro mais ainda. Então, nunca mais isso saiu da minha mente, essa lição maravilhosa. Dr. Bezerra disse que sozinhos seremos sempre ponto de vista. Contudo, unidos seremos qual um feixe de varas, inquebrantável. Casa Espírita unida e com o Evangelho são imbatíveis. No capítulo 20 do item 5, o Espírito da Verdade diz assim, ditosos são os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos aqueles que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Espírito da Verdade. É isso que a gente tem que fazer na Casa Espírita. Se não fizer, está sabendo agora, viu, pessoal? Aí vem o melindre e a obsessão, que é essa história que eu contei para vocês agora. Nunca se aborreçam com o que alguém diz a vocês na Casa Espírita, mesmo que você não goste. Sabe por quê? Porque tem espíritos que chegam junto de Luiz e diz coisas através dele que Luiz nem sabe. E eu escuto o que ele não disse. Quem disse foi a entidade. Para fomentar o desentendimento no grupo. Sobretudo se o grupo é equilibrado. Mas se é equilibrado, eu vou calar e depois vou chamar Luiz à parte e vou dizer, Luiz, você disse isso mesmo? Para mim foi. Ele vai dizer o quê? Não falei não. Você tem certeza que você não falou? Não. Aí eu já vou entender que tinha alguém que não gosta de mim, que não é ele, mas que estava com ele. É a mesma coisa, eu tomei muito Valium 10. Valium 10 é coice de mula. Bateu uma cotovira, é ou não é? Não tem bom. Eu não dormia com Valium 10. Porque o doente não era eu, era o obsessor. Eu estava tomando remédio para o obsessor e não para mim. Depois que ele foi conduzido, eu tenho um filho com 41 anos. No dia que ele nasceu, eu tomei o último antidistônico da minha vida. Faz 41 anos que o meu remédio tem sido da doutrina espírita e Jesus. É só colocar esperança em que realmente pode nos ajudar. Difícil não é viver, é conviver. Mas conviver é uma arte que tem como base o amor. Se você vive com amor, tudo vai acabar bem. Para encerrar nosso comentário, eu vou falar um pouco sobre o Centro Espírita e a pandemia. Tenho aqui algumas observações do nosso companheiro César Perry, que foi presidente da FEB. Eu vi esse escrito dele, Luiz, achei interessante. Primeiro, eu coloco aqui para vocês. Isaías 26:20, está escrito assim, vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a cobrança dele. Eu me lembrei tanto disso da pandemia. O profeta já dizia que a gente tinha que fechar a porta, que a gente tinha que deixar passar. E Jesus falou muito isso em seus sermões escatológicos, Mateus 24, né? Mateus 6:6, quando ele diz assim, quando você orar, vá para seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em segredo, porque ele em segredo vai lhe recompensar. Então, Jesus deixou muitas lições para nós também. Ouvir mais do que falar. Ouvir, calar, assimilar, praticar. Porque Jesus só foi pregar depois que curou, auxiliou e ajudou. E César Perry diz assim, na vigência da pandemia, as instituições espíritas tiveram que atender às recomendações sanitárias e governamentais do isolamento social, fechando suas portas materiais. E aí muitas instituições, grupos de estudo e de trabalho e expositores
passaram a adotar as chamadas reuniões virtuais ou online. Eu mesmo aprendi para fazer lives com a pandemia, mas eu nunca trabalhei tanto. Eu, no ano, eu fiz mais de 200 lives. Eu fui para a Irlanda do Norte, você precisa ir do aeroporto, nem de passagem, Suíça, Itália, Estados Unidos, sem sair de casa. Eu descobri até a beleza de não precisar de passaporte, entra e vai, e mede, e pesa, e tira, e bota, e faz. Sem nenhum problema, no meu gabinete. E hoje eu uso esse recurso. Quando a pessoa precisa da minha presença, que eu não tenho condições, e a pessoa, às vezes, também não tem condições de enviar uma passagem para eu ir, eu faço da minha casa, gente. Sem problema nenhum. Importante que a mensagem chegue. E isso foi um fruto da pandemia. Deus fechou uma porta, mas abriu tanta janela. Muita gente, eu nunca vi a doutrina espírita tão divulgada como depois da pandemia. Agora vamos ver como está sendo divulgada. Esse é um ponto que a gente precisa ter cuidado. E aí muitas instituições, grupos de estudo, de trabalho, expositores, passaram a adotar reuniões virtuais ou online. Rapidamente, alguns tiveram que treinar para utilizar as formas de comunicação. Eu mesmo fiz curso para aprender como usar com aqueles Zoom, StreamYard, Meet, Google Meet. Vocês aí que são da médios de mídia, vocês sabem isso mais do que eu. Para poder fazer essas questões. Hoje tem um canal no YouTube, tenho 2, aliás, o Centro Espírita e a Tecnologia. A dificuldade criada pela pandemia em tempo curtíssimo já provocou também um efeito interessante, a adequação para a utilização dos novos recursos tecnológicos. Muitos nem poderiam imaginar que estariam inseridos nesse contexto novo, mas isso não é coisa nova. Olha uma coisa interessante. A obra Nosso Lar foi lançada em 1944, eu não era nem nascido ainda. E você sabe o que aqui tem em Nosso Lar? Olha que coisa interessante. No capítulo 3, fala de porta automática com acesso digital e projetor multimídia. Isso aqui é. Há quantos anos atrás? 44, já vai 81 anos, né? Ainda não sabia falar nada disso. Auscultação tomográfica. Capítulo 5 de Nosso Lar. O veículo aéreo que a gente fala tanto, o aeróbus. Já no capítulo 10. Um grande aparelho com imagem de governadoria, no capítulo 17. Aparelho à maneira de cinematógrafo terrestre, com 5 projeções variadas e simultaneamente, no capítulo 32. Já está vendo isso hoje. Então, gente, tudo uma preparação. E uma descrição também antecipada, antecipando a arquitetura moderna de graciosos edifícios e espaços regulares, exibindo formas diversas, no capítulo 7. Então, Nosso Lar já falou muita coisa a respeito disso. O tempo atual demonstra vertiginoso progresso nos meios de comunicação. A rotina dos lares, estudos, trabalhos profissionais, desenvolvimento teológico, tecnológico e científico e lazer passa por profundas modificações com a utilização de formas diferentes de equipamentos e com a ampliação dos recursos da rede social. Então, isso tudo está chegando à Casa Espírita e nós não podemos ficar por trás disso. Agora, é importante não esquecer, como diz meu querido irmão Divaldo Franco, o olho no olho, a troca de energia, o sentimento. Tem uma passagem da vida do Dr. Bezerra de Menezes que o homem foi pedir ajuda a ele e ele não tinha nada naquele momento, nem material, nem espiritual para ajudá-lo. Aí ele disse assim, olha, meu querido, eu vou pedir perdão a você, mas eu não tenho nada para lhe dar nesse momento, mas eu vou lhe dar um abraço de Nossa Senhora. E deu um abraço naquele homem e a esposa dele ficou curada. E ele foi atendido em suas necessidades. O calor humano, o olhar de ternura, de fraternidade, é importante. Isso você não encontra no online. E é uma coisa curiosa, eu tenho vários companheiros que fazem trabalho comigo aí, Elahá, Álvaro Mordecai, que a gente faz um trabalho de Moisés a Kardec. Eu fiz muitas lives com eles, mas Elahá é uma pessoa que eu gosto muito, ele é do Acre, mas eu nunca dei um abraço no Elahá.
Estou toda semana com ele e a gente sente essa necessidade do aconchego. A presença na casa espírita, o presencial nunca vai ser extinguido, porque é aqui que está a semente do calor humano, da palavra acolhedora, que é indispensável. Agora, vamos usar os dois recursos. Na sabedoria, ou no meio termo, está a sabedoria das coisas. A gente não vai perder a divulgação, porque a doutrina espírita nunca foi tão divulgada. Vigiemos o que é que vamos levar para a internet. Você que é escritor, eu que escrevo alguma coisa, eu tenho essas obras aqui, mas nenhuma critica ou condena ninguém. É o Espiritismo à luz do Evangelho e da Bíblia. Levando a informação com racionalidade e consciência, porque meus livros todos são científicos. O livro aqui, todo capítulo dele é uma pesquisa. Jesus, em grandes encontros de Jesus, que é a primeira parte do cristianismo primitivo, que eu lecionei 15 anos na universidade, onde eu fundei o curso. Mas a palavra de conforto, o passe ali no momento, é importante na casa espírita, o diálogo fraterno. Agora, esse homem é que deve ser sempre o nosso modelo e guia. A questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec, com a sua racionalidade, nos ensinou a pensar. E Jesus, com a sua luz, nos ensinou a amar. Vamos juntar as duas coisas. Vamos juntar o pessoal com o espiritual. A frequência física na casa. O atendimento, a mensagem pela online. Racionalidade de Kardec na casa para ouvir, refletir, verificar se procede e se vale a pena. E o amor incondicional de Jesus não pode deixar de ser, como ele bem disse, a luz do mundo. Eu espero que eu tenha deixado alguns pontos reflexivos para vocês, dizer da minha alegria de poder estar aqui com vocês e dizer, nossa, estourei, não foi, Luiz? 9h15. Mas eu queria só contar uma experiênciazinha para fechar. A importância que é procurar ser fiel à doutrina espírita, não é dentro da casa só, mas lá fora. Quando você está só com a energia do mundo. Eu tive uma experiência assim, de final de semana, uma experiência profissional, que acabou repercutindo na minha questão de doutrina espírita. Eu levei meu carro para fazer uma revisão no final de semana numa concessionária lá em João Pessoa, e era uma sexta-feira, e eu tinha que pegar o carro às 5 horas, porque eu tinha que ficar sábado e domingo com ele para feira, para essas coisas, a gente trabalhando, o dia de botar as coisas em dia na sexta-feira. Então, eu levei o carro, a moça me deu, fez lá a análise, me deu o papel, disse às 17 horas, está encerrando o expediente. Eu devo chegar antes. Mas você sabe, a gente que é da área de saúde, a gente não pode estar operando alguém e dizer assim, fica sangrando aí que eu vou buscar meu carro, porque está na hora, né? Não pode. Eu tinha uma cirurgia meio cruenta e quando eu terminei de suturar, era às 4:55. E eu pensando, se eu ficar sem carro, meu fim de semana vai ser um caos, né? Eu peguei um táxi, não foi nem o Uber, um táxi passou e me deixa ali. Quando eu cheguei com o papel na mão, que eu coloquei em cima da bancada, tocou uma sirene daquelas que indicam final do expediente. Aí eu coloquei o papel assim, bem aflito, minha filha, pega esse carro aí para mim, por favor. Aí a moça olhou para mim assim, bem tranquila. O senhor não ouviu, não? Eu disse, o que foi? Tocou, encerrou o expediente. Eu digo, sim, encerrou, mas eu estou aqui. A senhora disse que era 5 horas, ela disse 5 horas para fechar. E já encerrou o expediente. Aí vem naquela cabeça da gente, né? A feira amanhã, não sei o que tem que fazer, tem que dar aula na segunda-feira na universidade, e eu sem carro. Eu só tenho um carrinho, né? Aí aquilo encheu minha cabeça. Aí eu olhei para ela assim, eu não vi a moça muito direito, que eu estava. Mas eu ainda tentei conquistá-la. Eu disse assim, minha santa, não faz isso comigo, não. Me dá o. Vai.
facilita aí para mim. Ela olhou para mim assim, sinto muito. Eu disse assim, linda. Chamei ela de, ela nem era, né? Eu estava de branco assim, eu digo, ela pode ser que eu de branco, chamando ela de linda, ela tamborilou os dedos assim em cima daquela plataformazinha. Se eu lamento, mas os computadores desligam. Aí não tem como eu dar baixa, o senhor vai ter que fazer isso, aquilo. Aí aquela hora que o negócio começa a arrepiar aqui no pé da gente e vai subindo, né? E você aí vai dar um turbilhão. Aí eu fiquei olhando para a cara dela assim, aí mentalmente eu comecei, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, rezando o Pai Nosso, para não, né? Não sei nem porque eu fui aqui, eu acho que foi intuição mediúnica mesmo. Aí quando o Pai Nosso está na metade, eu vi uma voz. Doutor Celestino, eu digo, é doutor Bezerra que chegou, eu pensei, né? Quando eu olhei, era um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Era o gerente da concessionária. O senhor por aqui? Quando eu olhei, eu digo, sou eu sim, o senhor me conhece? Eu conheço sim, o senhor está precisando de alguma coisa? Aí eu fiz cara de choro, né? Eu digo, olha, eu estou com meu carrinho aqui. Sei que você sabe, mas vim buscar, mas a moça disse que já tocou. Aí ele disse assim, o que é que tem isso? Ela disse que o senhor posso levar segunda-feira. Quem? O senhor vai levar seu carro agora. Aí a moça disse, mas doutor, mas seu fulano, já, os computadores já desligaram. Eu disse, minha filha, não importa. O senhor leva, na segunda-feira o senhor volta e acerta. Conversa com... Aí deu o nome, eu sou fulano, tal, tal, tal. Aí disse assim, o senhor está me conhecendo? Eu disse, não, senhor, eu sei, mas eu sei que o senhor está, para mim, o senhor está sendo meio anjo. Porque... Aí ele disse, eu assisto suas palestras na federação. Aí vem o outro lado da questão, né? O senhor diz coisas lindas. Parabéns, eu gosto muito do que o senhor fala. Aí eu continuei o Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia. Né? Porque eu comecei a pensar, se aquele homem chegasse ali e eu estivesse descompondo a funcionária dele, porque não me atendeu. E eu acho que foi o doutor Bezerra que me segurou, graças a Deus, foi ele mesmo. Gente, por isso que eu tenho medo de ser espírita. Porque aí eu seria, como Jesus chama, o fariseu, o hipócrita, que diz uma coisa e faz outra. Eu acho que naquele dia eu tive uma assistência espiritual porque eu tive vontade de dizer, minha filha, por favor, você seja um pouco mais coerente, ou como fazer como muita gente diz, né? Que põe a mão nos quadros assim, diz, você sabe com quem é que você está falando? Aí a pessoa diz, não, se eu soubesse, eu sabia, mas se eu não sabe, não sei quem é o senhor, é pior ainda, né? É que você denota a sua insignificância. Aí eu agradeci, saí agradecendo a Deus, porque eu poderia ter comprometido, decepcionado uma pessoa que me admirava pelo que eu dizia na tribuna, mas eu estava sendo hipócrita na oficina dele. Nós somos mais vigiados do que a gente pensa. E toda vez que alguém disser para qualquer um de vocês, e para mim também, esse é teu espiritismo, olhe, não deixe o vício, não, pelo amor de Deus. Deixe que a pessoa diga assim, eu logo vi que o senhor é um espírita. Aí faz bem, ouvir. Mas quando a pessoa diz assim, é esse o seu espiritismo? Se lembre que você não está sendo coerente. Que Jesus possa abençoar esta casa, a todos nós, que a gente seja coerente com o que a gente diz e com o que a gente faz, porque nós, pela lei de causa e efeito, responderemos impreterivelmente por tudo aquilo que plantarmos. Portanto, plantemos o amor que nos foi ensinado por Jesus e a coerência que nos foi ensinado por Kardec, que já vamos lucrar muito, já vamos ter muitas alegrias e privilégios. Desculpe, eu estourei o tempo, mas eu vim de tão longe, na chuva, quase que eu não vinha. E eu precisava dizer isso para vocês, para que a gente pudesse encerrar, assim, deixando uma lição prática. E eu não estou aqui, gente, querendo ser melhor do que vocês, não. Eu fiquei com medo, como é que eu me segurei. Foi o doutor Bezerra mesmo que me segurou. Porque eu tive vontade de dizer, minha filha, eu vou ficar a pé, mas eu só tenho esse carrinho, você faz um negócio desse comigo. Quer dizer, eu tinha tudo para ter jogado fora a coerência que eu aprendo com os postulados da doutrina. Que todos vocês tenham um bom final de semana. Eu vou ficar aqui à disposição, quem quiser
autografar as nossas obras, porque eu sou espírita, tenho minha profissão, mas essas obras todas são obras sociais da nossa casa, são dedicadas às obras sociais, para dar de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. Porque eu vivo, graças a Deus, da minha profissão. Sou professor titular da universidade, não sou rico, mas já criei meus filhos, já tenho tudo que eu posso ter. Agora eu tenho que pensar um pouco naqueles que não têm. Muito obrigado, que Jesus abençoe. Vou passar a palavra para Luiz. Obrigado, professor. Nós acabamos de beber nessa fonte, poderia dizer, de sabedoria. Eu, quando estudava científico, tinha um livro de física, eu nunca esqueci essa frase, onde dizia que o conhecimento estava exultante por muito conhecer. A sabedoria estava triste por pouco saber. Então, a sua forma de transmitir essa humildade, essa simplicidade, é que o torna cada vez maior. Porque é um aprendizado que nós estávamos ansiosos por essa presença, por esse dia, como eu disse no início, jubiloso para todos nós. Um banquete regado à sabedoria, ao conhecimento que nos trouxe e o exemplo pessoal. Vamos encerrar, porque o relógio é materialista, como diz Fernando Veloso, mas infelizmente o tempo chegou e pedi ao nosso irmão Ferreira para fazer a prece de encerramento. Pai amado, Jesus mestre querido, espiritualidade dessa casa, agradecidos estamos, Senhor, pela noite de hoje, pela passagem da nossa casa de 72 anos, de tantos ensinamentos, tantos acolhimentos, pela presença do nosso irmão professor aqui conosco, por todo esse banquete de conhecimentos. A palavra é só gratidão, Senhor. Que os irmãos, protetores, benfeitores, trabalhadores dessa casa que nos acompanham, que nos protegem, sigam conosco no retorno aos nossos lares, abençoando aqueles que lá habitam conosco, levando a alegria de viver para cada um de nós, a esperança, a saúde, a harmonia. E em prece, e muito feliz pela noite de hoje, passo a palavra para o nosso irmão Luiz, que está à frente desses estudos, para que o mesmo dê por encerrados. Que assim seja. E assim seja. E assim encerramos os trabalhos desta noite brilhante e pedimos ao Pai que voltemos aos nossos lares com segurança e que Jesus habite em nossos corações agora e sempre. Boa noite a todos.